gente, tudo bem? Aqui é a Raquel, estamos aqui no Talmidim Podcast, nosso segundo episódio, hoje com o Eliezer, né? E a gente decidiu gravar, então eu entrevistando o Eliezer, a gente tendo uma conversa, hoje dia 30 de julho, aniversário do Eliezer, então por isso que a gente decidiu fazer essa gravação para conversar um pouquinho e poder entrevistar um pouquinho ele. Tudo bem? Como é que está se sentindo no dia do seu aniversário? Parabéns pra mim! Estamos aí completando mais um ano de vida. Muito feliz por a gente ter mais uma primavera que eu faço no inverno, né? Mais um inverno. Mais inverno aí. Uma alegria e um prazer a gente ser o próprio entrevistado, né? A gente que é apresentador aqui e a gente está começando nesse podcast Talmidim que já começou já na semana passada, tivemos um entrevistado, foi uma benção, teve uma repercussão muito legal e vamos lá. Isso aí, então já aproveita e se inscreve no canal aí. Isso. Taca o dedo no like, compartilha também que a gente nas próximas semanas terá vários convidados aí e será muito legal, então não deixe de nos apoiar aí nesse podcast que a gente está iniciando. Para nós é uma alegria muito grande se você compartilhar, se você curtir, se inscrever e manda para os seus amigos aí no WhatsApp, enfim, né? Aí todo mundo pode estar acompanhando as entrevistas aqui, as conversas que a gente vai estar tendo, né? Hoje a gente vai então conversar um pouquinho então com o Eliezer. Eu quero que ele conte um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória, né? Porque muitos olham pro Eliezer e pensam, é o Eliezer, né? Mas tem uma história detrás disso, né? Detrás desses 35 anos, vamos revelar a idade aqui. Revelou. Estamos ficando velho, né? Detrás desses 35 anos tem uma história, então a gente quer ouvir um pouquinho dessa história. Então conta pra nós onde você nasceu e onde você cresceu, né? Se quiser ir contando um pouquinho da sua história pra nós. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro. Isso mesmo, nasci no estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Cabo Frio, que é uma cidade litorânea. E essa é conhecida como a região dos lagos, né? Onde ali tem em torno ali Arraial do Cabo, Cabo Frio. Se você dar um Google aí, você vai ver a cidade, que é uma das cidades ali mais lindas do Brasil, não somente ali da região sudoeste, mas do Brasil, e vive praticamente do turismo. Uma cidade que eu não tive ainda o prazer de retornar depois de grande. Eu a gente precisa ir. Nasci lá e acabei voltando quando eu tinha lá por uns 6, 7 anos. Mas depois de grande, eu ainda não tive esse privilégio. Tenho bastante conhecidos lá, amigos, gente que Deus tirou de lá e hoje são aí, estão pelo mundo e saíram do Rio de Janeiro, né? Especificamente de Cabo Frio. Então, eu não tenho sotaque nenhum carioca, por exatamente somente ter nascido lá. Eu não tenho nada de carioca. Sou verdadeiramente um gaúcho, só de nascimento no Rio de Janeiro. E aí, com quantos anos, qual a idade mesmo você saiu do Rio? Bom, é uma longa história, né? Devido ao pai e a mãe, quando eles saíram do Rio Grande do Sul. Nós somos em 3 irmãos. Eu tenho o Jonatas, que é o maior. Ele nasceu na cidade de Rosário do Sul. E nessa cidade de Rosário do Sul, meu pai foi para o Rio de Janeiro, na qual teve um chamado específico, teve um tempo lá trabalhando numa igreja, e essa igreja enviou para a cidade de Minas Gerais. Mas nesse tempo, antes disso, eu acabei nascendo lá. Então nasci meu irmão no Rio Grande do Sul, eu nasci no Rio, e na ida para Minas Gerais, uma cidade pequena, nasceu a minha irmã. Então lá em casa, no caso, nós éramos de 3 estados, né? A mãe, quando ia nos xingar, chamava Uai caramba tchê, né?
Uai mineiro, caramba, lá no estado do Rio de Janeiro e Tchê, do Rio Grande do Sul. Então a gente sempre, mais ou menos foi essa rota aí, eu acabei nascendo no Rio de Janeiro. Uhum. E aí depois de Minas vocês foram para o Uruguai direto? Como é que foi? Isso, lá em Minas Gerais, depois retornamos para o Rio de Janeiro e meu pai, com o chamado de Deus para as nações, Deus enviou ele para o Uruguai, né? Então lá no início dos anos 90, nós fomos para a região norte do país e de lá a gente se criou, né? Então eu estudei no Uruguai, desde o início a gente conviveu com o povo uruguaio e a gente pegou muita do que a gente vive, a cultura, né? Daquele pequeno país que a gente tanto gosta, ama, né? Aprendeu a amar e então a gente acaba sempre levando o Uruguai no nosso coração, independente de onde a gente esteja. E na sua infância você também morou na Argentina por um período, né? Morei na Argentina por 4 anos aproximadamente. Foi no período de 96, 97, 98, 99 para quase 2000. Quase 2000. Então a gente teve esse período. Quando nós chegamos em Buenos Aires, foi só com as malas, né? E me lembro do primeiro dia no dia que a gente saiu para Buenos Aires, nós saímos pequeninas, sei lá quando idade que eu tinha, mas eu acredito que acho que seja por uns 6 anos, e a gente fez uma viagem, né, de ônibus até Montevidéu, e de lá a gente cruzou, fomos à Colônia a gente cruzou de barco para Buenos Aires, e tá tudo na minha mente como é que foi a viagem, foi uma aventura em família, né, e até tem uma foto que a gente tem, a gente tudo com as malas, assim, eu de bonezinho e tal, meu irmão e tal. E então a gente foi para Buenos Aires. Chegando lá, daí a gente pegou mais um táxi e a gente acabou indo para bairro Bursaco, que foi um bairro da Igreja André I quando começou o trabalho lá na Argentina. Uhum. E eu sei que tem muitas histórias desse período na Argentina, mas qual foi a história, qual foi a coisa que mais te marcou estando na Argentina? Argentina eu tive muitas lindas experiências que eu conto, Raquel, que eu levo no meu coração. E o período que eu tive lá foi um dos períodos que eu mais assim, tive experiências com Deus, né? Eu acho que Deus permitiu eu ir para Argentina pequeno, no sentido de pessoal falando, né? Cada um teve a sua experiência no coletivo, mas individual. Já criança ali, Deus começou já a tratar comigo, né? Deus já começou a falar comigo a respeito do meu chamado e tal. Então, mas antes disso eu já desenvolvia, né? Mesmo eu já em casa, já brincava de cultinho, eu e meus irmãos. E quando eu cheguei na Argentina, teve o grande avivamento dos anos 90. Quem conhece um pouco sobre o início do avivamento da América sabe que a Argentina teve um grande auge na década de 80 do avivamento, e com as cruzadas evangelísticas, com Cláudio Freyson, com Carlos Anacondia, e Pastor Jiménez. E eu me lembro que tinha na época fita cassete. Uhum. Só que nós não tínhamos a fita cassete. Nós alugávamos ou alguém nos emprestava. E a gente fazia festa, porque era a única coisa que tinha, né? E não era que nem nos dias hoje, tem um stream ali, Netflix. Então, era o que tinha. E quando vinha a história de Moisés, a gente assistia 10, 15 vezes na história de Moisés. E quando vinha uma de mensagem, assistia atrás. E eu me lembro de uma fita cassete do Cláudio Freyson, que ele pregava e ele orava e as multidões caíam.
terminava aquela fita, eu ia lá pra fora e fazia a mesma coisa com as bonecas. Aí juntava todas as bonecas da minha irmã, botava a bonita, a feia, a penteadinha, com o cabelo esfarrapado, e eu fazia, orava, ministrava, e eu fazia isso, e os vizinhos ouviam bastante, né? Eles gostavam de ver aquilo, né? Mas eu fazia aquilo puro, assim, não fazia eu fazia aquilo porque eu achava que aquele momento também era um momento de cultuar. Então era uma infância que a gente teve gostosa, assim, sabe? Uhum. E aquilo a gente viveu intensamente, né? Então eu tive várias experiências, né? Por exemplo, eu tinha um colega que ele não gostava de mim e por eu ser brasileiro, então ele sempre fazia de tudo para me irritar e ele, quando era o time dele, na educação física, ele nunca me chamava. Sempre chamava outros. Ele queria o rival para poder me dar pancada. E aí, um dia esse rapaz me batia tudo, né? Eu sei que ele me odiava, assim. Eu sempre usava uma camisa. Ele era um pouquinho meio gordinho, eu usava uma camisa do Boca. Acho que por isso que eu nunca gostei muito do Boca, né? Daí, um dia, nós estávamos em campanha de oração por 30 dias no início da obra e meu pai colocou aquilo como um propósito para que Deus pudesse fazer alguma coisa. Era só nós em família, eu cantava, meu pai pregava, eu ouvia, a mãe cantava. Era aquele culto em família, né? Meu irmão, minha irmã, e a gente tocava pandeireta tudo sozinho. E chegou um dia que, no final dos 30 dias da campanha, alguém bateu na porta, era um casal, e esse casal, ele perguntou se a igreja era pentecostal. Daí a minha mãe disse assim, não, aqui é uma igreja pentecostal, né, num portunhol assim. Então esse dia foi um dia marcante, porque eles pegaram e foram, chamaram outros, trouxeram mais gente, e eu sei que a igreja encheu assim, foi no final da campanha, os 30 dias, cerrou com chave de ouro. E nesses que estavam dentro da igreja, eu ouvi, sabe quem era? Era o rapaz que me batia na escola. Era o rapaz que não gostava que eu participasse do time dele, que era rival. E eu me lembro que o nome dele era Maximiliano. Então eu... Você né? procurou ele nas redes sociais agora de adulto? Nunca achei, né? Nunca achei desse menino. Eu sei que ele teve uma experiência com Deus, né? Deus trabalhou ali com a família e ele foi pra frente. E eu me lembro que quando eu vi ele lá, eu tomei um susto e fui pro banheiro. Eu tomei um susto e fui pro banheiro e disse assim, bah, até aqui esse guri vem me perseguir. Dentro da igreja. Agora, além de apanhar, vou apanhar na frente dos meus pais, né? Na frente da igreja de todo mundo. E eu fui até o final do culto. E eu tava com aquele receio, né? Será mesmo, né? Quando eu vi ele, tudo foi na frente, a família toda, Deus trabalhou ali. E aí eu fiquei até o final, assim, meio que de lance, assim. E aí eu esperei ele sair para poder retornar para a igreja, né? No outro dia na escola, eu fui com aquele receio, né? De novo, será que era um sonho? Eu sei que resumindo, assim, quando eu cheguei lá, ele pegou e havia encontrado meu irmão no bastidor e tal, e percebeu que nós éramos ali. E aí ele comentou para mim, né? Ele disse assim, olha, eu fui à tua igreja, a igreja de tu padre. Ele disse, agora sim, vamos a jugar. Daí ele me chamou para o time dele e ele disse para os outros colegas que também indicavam, brigavam, queriam brigar comigo por ser brasileiro, assim, olha, esse aqui, quem se meter com ele vai se meter comigo. E essa foi uma coisa que foi um milagre, uma coisa linda que me marcou a minha infância. Uhum. E depois disso vocês voltaram para o Uruguai, então, né? Nós voltamos para o Uruguai. 98, acho que nós voltamos para o Uruguai. 98, sim, foi bem na Copa do Mundo, assim. Sim. Ali foi um momento assim que nós retornamos. Eu me lembro que nós não tinha aquela experiência muito
com o Brasil, com a minha nação. E aí teve a Copa do Mundo, né? E eu me lembro que a Copa do Mundo eu tinha uma bandeira. E aí quando o Brasil perdeu, eu quebrei toda aquela bandeira. De raiva, assim. Quebrei o pauzinho e a bandeira eu joguei lá dentro do... E Depois aí... de morar uns anos na Argentina, né? Sim, é. E é engraçado que na Argentina eu cantava o hino da Argentina, eu sabia cantar o hino da Argentina. Quando eu vim pro Brasil, eu não sabia cantar o hino do Brasil. É. E no Uruguai eu sabia cantar o hino, né? Tinha o coro lá. Então eu sabia cantar o hino do Uruguai, sabia cantar o hino da Argentina e não sabia cantar o hino do Brasil. Daí eu me lembro que essa bandeira foi a bandeira que em 2002 eu guardei ela, esqueci dentro daquela salinha que deu bagunça, né? Esqueci ela. Em 2002 foi a mesma bandeira que eu peguei e saí correndo porque o Brasil foi campeão mundial. Foi uma coisa assim que, né, a mesma bandeira que me lembrou uma derrota também me lembrou a vitória. Uma coisa bem interessante aí. Sim. E você estudou quase toda a vida em espanhol, né? A língua hispana. Uruguai. Você ficou estudando bastante tempo no Uruguai, né? Sim. Eu tive muita dificuldade quando eu fui pro Brasil, né? Porque, pensa, eu estudei o alfabeto desde o início na língua hispana, né? Uhum. Quando eu fui pra Argentina, tudo é em espanhol, então eu não tive problema. Eu tive dificuldade quando eu fui pro Brasil, né? Porque teve o período ali. É uma coisa que se eu tivesse, jamais eu faria, né? Eu encerraria o ciclo no Uruguai, né? Sim. Então, é diferente de a gente estar conversando aqui, você é professor de idiomas, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Do que você tá ali na prática. Então, eu me lembro que eu tive muita dificuldade, mas dentro da língua hispana, eu tinha matérias assim que eu gostava bastante, outras que eu não gostava. Na língua hispana, idioma espanhol, né, que diz, que é o português, eu gostava. Língua. É, lá no Uruguai é idioma espanhol. Eu gostava, não muito, mas eu gostava. Eu não gostava de matemática, nunca fui muito fã de matemática. Eu gostava de educação física, claro, né, gostava muito. Teve uma época que eu até queria ser jogador de futebol, e na época do Kaká. Porque ele era crente, daí eu achei que, né? Mas falando dentro da questão do idioma, assim, eu tive dificuldade, sim, no início. A gente tá pequeno, né? A gente tá ali aprendendo e tal. Mas depois a gente se adaptou, né? Eu peguei o espanhol bem tranquilo, falava na escola. Mas chegava em casa a gente conversava em português. Até na Argentina ninguém entendia, nossos vizinhos, são brasileiros, falavam. E agora eu gostaria de saber, então, um pouquinho sobre como foi a tua experiência com Deus do batismo com o Espírito Santo, né? A gente sabe que isso é uma coisa muito importante e os jovens de hoje muitas vezes deixam isso de lado, né? Os adultos também, né? Não buscam isso, mas a gente sabe que isso é muito importante. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso. Bom, a Bíblia diz que na descida do Espírito Santo, que ali em Atos dos Apóstolos diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é um impulsionamento, no sentido mais, uma linguagem mais aberta, é o que te dá aquele pontapé para você ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor. Foi assim a partir da igreja primitiva, né? Então, no momento que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu tinha uns 14 anos de idade, num congresso de jovens em Novo Hamburgo. Não me lembro quem era o pregador. Eu não me lembro mesmo. Olha, eu sei que tinha muitos congressos ali na região do Vale dos Sinos, porque nós fomos em 2002, ficamos até 2007 em Ivoti, né? Trabalhando ali ao saudoso pastor Luiz Antônio, que já está na glória, né? E então eu me lembro que a gente ia participar muito de congressos, e esses congressos às vezes o pastor ia, levava toda a juventude. Para nós era algo que é raro se ver hoje, né? Sim. E eu me lembro, Raquel, que eu fui batizado com o Espírito Santo, e foi um dia marcante, assim, né? Um dia que eu tive uma profunda experiência
com o Espírito Santo, e ali eu recebi batismo. E aquilo mudou, né? Mudou a minha intensidade, meu compromisso com Deus, e foi algo marcante, marcante. E sem dúvida, hoje se busca muito pouco. Você vê congressos, você vê festas, você vê tantas coisas acontecendo, e parece que se esqueceu um pouco disso, né? Se esqueceu. Ou até quando tem congresso, chora, busca, mas aí passou o congresso, esquece, né? E é sempre a mesma coisa ali, né? Não existe uma búsqueda constante, né? Nós vivemos hoje a geração dos momentos, né? A geração do filtro, a geração do imediatismo, a geração que, por exemplo, vamos ver pelo processador. O processador é aquilo que vai processar para ser ainda, né, mais rápido, te dar uma resposta. A nossa geração é hoje cada vez ela quer ser processada mais rápido, ela quer viver aquela intensidade, ela quer ter aquela resposta, né? E não está sendo no espiritual. Nós estamos vendo uma geração que ela tem tudo, tem as maiores informações que os seus pais, os seus avós já tiveram. Hoje eles têm em suas mãos. No imediatismo, na tecnologia, facilitou isso, proporcionou isso. Comparado a Sócrates e a um jovem de 10 anos, o jovem tem mais informação do que o próprio filósofo, né? Informação, não conhecimento, não sabedoria. Mas mediante isso, até o próprio conhecimento é buscado, né? Em aprofundamento na própria tecnologia. Mas a nossa geração ela está esquecendo alguns princípios e ela está vivendo o que o registro faz, aquele momentâneo, né? Depois esquece, vira a página e acaba vivendo a sua rotina. E a sua rotina, muitas das vezes, não é o que ela viveu naquele final de semana, não é o que ela vive no sábado, não é o que ela vive no domingo. Então vivemos uma geração que, infelizmente, se perdeu um pouco, né? Sim. Mas dá para resgatar. Sim. E a gente falando, né, sobre chamado e tudo isso, qual é o teu chamado? O meu chamado é missional. Missional no sentido de tudo que eu faço, Raquel, ele é visto em prol de ser sal, ser luz. Em tudo que eu vejo e posso fazer, eu tento exatamente ser isso, porque tudo que nós fizemos tem que ser para a honra e glória do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Não é fácil entender esse caminho, né? Não é fácil entender esse caminho, porque a gente sabe que hoje, na realidade que nós vivemos no dia de hoje, as pessoas buscam muito as coisas materiais, né? As coisas do que são da terra, mas esquecemos o que o reino nos proporciona, né? Então, muitas das vezes, eu não fui muito compreendido por isso, por viver dentro de um contexto familiar sobre isso. Meus pais, eles sempre me ensinaram a depender da fé, a fé, e isso é uma coisa que eu processei isso, né, aos poucos. Então, eu vi, por exemplo, dentro de uma realidade, já jogando aqui para uma realidade de não ter, por exemplo, alimento, e Deus proporcionar sim, Deus mandar alguém lá proporcionar, porque foi usado por Deus para que isso acontecesse, né? Então a gente sempre aprendeu e viveu disso. Então a minha mente sempre foi intensa nesse sentido da obra. Então eu sempre fui chamado, busquei desde pequeno. Então Deus me direcionou a isso, né? Então quando eu tinha ali os meus 14 anos, eu entendi que era aquilo que o Senhor tinha para mim. Então, por exemplo, eu já vivia nesse processo, né? E Deus começou a me direcionar. Eu fui líder de jovens com 17 anos e organizava eventos ali no Uruguai. Eu organizei Marcha para Jesus, né? Numa época que não estava acontecendo a Marcha para Jesus, estava parada. E eu, juntamente com meia dúzia de gato pingado de líderes, a gente organizou uma Marcha para Jesus, que foi um sacode de Deus, foi algo extraordinário que aconteceu, tem registro, você pode pesquisar. Mas foi uma coisa assim que Deus me colocou no meu coração, né? Eu me lembro que a primeira marcha que a gente organizou foi na Avenida
principal da Sarandi ali, e nós unimos as duas nações, né? E foi algo que Deus fez ali. Foi, inclusive, logo após uma cruzada evangelística, né? Que aconteceu ali na Praça Internacional. Mas Deus já está me levando às nações, né? Eu me lembro que em 2009 eu viajei por mais de 20 cidades pregando, né? Foi aquele momento itinerante, né? E eu falo isso que às vezes as pessoas, né? Até tava falando com o Jefferson e ele disse, sério? Né? A gente comentava a respeito. Eu viajei por cidades no Uruguai, né? Estive pregando em Salto, estive pregando em várias igrejas, por exemplo, em Ribeira, Livramento, Quaraí, estive em Artigas, estive em Paysandu, estive em Canelones, Montevidéu, Maldonado, Colônia. Em Colônia, dentro do departamento de Colônia, eu estive pregando em 5 ou 6 cidades lá, em Buenos Aires. Eu preguei por uma colônia de peruano em Buenos Aires, que tem muito, né? Boliviano também. Estive em Mendoza. Mendoza, falei certo? Mendoza. Na Argentina. Estive pregando um tempo lá. A primeira vez que eu vi neve foi em Mendoza, né? Eu tava dormindo, eu acordei assim, eu olhei e tava tudo branco. Me apavorei, me assustei, eu achei que tava no Canadá. Mas de lá você foi pro Chile também, E de lá eu fui pro Chile, também fiquei um mês lá no Chile ministrando. Eu quase que fui para Punta Arenas, que é o norte, é o extremo sul, né? Extremo sul do Chile. E não deu. Na época, eu acabei retornando mas a nossa turnê ali, eu estava seguindo rumo à Colômbia. Já tinha, né? Tava pronto a agenda, só que eu acabei retornando. Então, foi um período ali de itinerância, né? E nisso o Senhor me trouxe para de novo. Mas essa foi um chamado e eu senti que, né, o Senhor estava me preparando ali para... Um tempo de preparação, né? E você trabalha bastante na área da mídia, né? Com fotografia, vídeos e essas coisas, né? Hoje, para a igreja, qual a importância da mídia? Hoje a mídia está em tudo, né? Na década de 70, 80, se pregava muito que a televisão era um caixão do diabo, que a televisão era o lugar, né, do inferno, que as pessoas estavam vendo ali. E eu me lembro que desde que eu comecei a entender que a mídia era uma ferramenta para o reino de Deus, eu comecei a ver quem estava por lá, quem era que quebrava os paradigmas, né? E eu vi um rapaz chamado Dante Gebel. Em 1997, em Buenos Aires, meu pai levou eu e meu irmão, o Jonatas, que está em Portugal. Inclusive meus pais agora chegaram, né, lá em Portugal, com a promessa, inclusive, de Deus, eles chegarem lá. E eu me lembro que Dante Gebel, ele esteve na TV. E quando ele fez a cruzada no estádio do Vélez, foi a primeira cruzada, ninguém sabia quem era aquele que estava organizando. Aí aparecia um jovem fraquinho e tal. E eu me lembro que eu estava nos bancos ali do estádio do Vélez, né? E estourou, né? Hoje todo mundo conhece o Dante Gebel, principalmente na língua hispana. Então eu via ele como uma inspiração nesse sentido. E aqui no Brasil, Silas Malafaia, né? Então, a partir daí eu vi que como que a pessoa existe aquela doutrina do homem, né, de proibir a TV, sendo que ali também é um meio onde as pessoas estão vendo e pode ser uma isca para que as pessoas possam... então, eu entendi que não era bem assim, mas respeitava, né, quem tinha essa... Até então, a própria igreja na qual era pastorado por meu pai, e ele, por várias vezes, algumas pessoas foram disciplinadas por causa da TV. E eu me lembro que o meu pai colocou uma TV dentro de casa. Só que quando ele colocou, ele já estava trabalhando isso, né? E eu me lembro que foi, assim, uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente. O caixão do diabo agora não era caixão do diabo, era caixão de Deus. Então a mídia, hoje, é uma coisa, assim, que eu levo como ferramenta que Deus proporcionou para nós sermos luz. Em qualquer, seja
onde for. Agora tem as redes sociais, né? Que é o que dá voz às pessoas. Antes não, só tinha aquele meio que transmitia. E você ter 30 segundos a propaganda, hoje você vai pagar 200, 300, 1 milhão de reais. Sim. E agora você tem o seu próprio canal, você tem a sua própria rede social, onde um videozinho de algo que você fala viraliza e muitas pessoas veem. Então, o Senhor começou, né, a falar a respeito e eu comecei a me preparar para isso, né? Em 2005 surgiu o YouTube. E eu me lembro que quando surgiu o YouTube, eu via as pessoas vendo no Uruguai o YouTube. E eu fiquei... Era diferente o gráfico, né? E a internet era discado, né? Era uma coisa que demorava, então as pessoas carregavam aquele vídeo para verem, né? Então começou a vir o MP4 e tal, e eu vendo ali, aprofundando. Aí veio as redes sociais, especificamente o Orkut, no Brasil, que explodiu. Só que no Uruguai não foi tanto, mas o que entrou forte no Uruguai foi o Facebook, que ninguém dava atenção aqui no Brasil, né? Então, mas tinha o MySpace, tinha o At5, tinha os blogs, coisas que até então se usavam naquela época. E eu me lembro que até então eu abri meu canal e eu só abri, né? Não havia essa organização dos e-mails e tal. Tu tinha que, por exemplo, o Facebook, você tinha que receber um convite de alguém. Eu me lembro que quem me mandou o convite foi o irmão do Horácio. Foi o irmão do Horácio que me mandou um convite através do e-mail. Daí eu registrei, o Horácio, que é missionário lá no Uruguai, em Canelones, Las Piedras, próximo de... Então foi aí que começou. E aí comecei a me qualificar, né? Me preparei, fiz cursos de rádio, trabalhei em rádio, fiz, né, programação por muito tempo. Então, sem dúvida, aproveitei o máximo aquela ferramenta para falar do amor de Cristo. Até os dias de hoje, né? No seminário, inclusive, eu acabei fazendo meu TCC a respeito da mídia, a respeito das redes sociais. Então, estamos aí aproveitando e sendo um instrumento nas mãos do Senhor, naquilo que Deus nos proporciona, né? Que mesmo o Mark Zuckerberg não entendendo, mas Deus está usando para que as pessoas possam, né, hoje ter um canal, ter uma voz. Então, às vezes, a mesma pessoa sendo ateu, ela está sendo um canal, um instrumento de Deus para ganhar as nações para Jesus. Verdade. E tem algum país assim que você não teve oportunidade de ir, que você sonha em ir para pregar, enfim? Já pensou nisso? Sim, as nações, elas estão... Eu tenho uma coisa, né, a Raquel sabe, né, que eu gosto de geografia, sim, eu gosto de mapas, eu gosto de globoterra, e por gostar de geografia, eu gosto de globoterra. Então, eu tenho em casa aqui uns 3 ou 4 globoterras, né, que inclusive seria bom botar um globoterra aqui, né. Aos poucos a gente podcast. vai organizando. Nós estamos começando, organizando, é isso mesmo. E então eu sempre admirei demais aqueles que têm a oportunidade de ir em outros lugares. E eu tenho vários países, Raquel, que eu gostaria de ir. Fora aqueles que até na América eu tenho ido, né? Aqui na América eu fui... Bom, Uruguai ali, Argentina, Chile, Paraguai... e o nosso Brasil, claro, que deu para recorrer um pouco aí. Mas gostaria, assim, de poder ir na Coreia do Sul, que é um país que você gosta. A Inglaterra, gosto muito de Londres. Trabalho missional, eu gostaria de algo assim, num país povoado, gostaria de ir na China, gostaria de ir na Índia, né? Gostaria de ir na Austrália. Na Europa agora não está meu irmão, né? Conhecer Portugal, Espanha, que é a língua que a gente fala, gosta tanto, ama, né? E tem tantos aí, né?
que a gente vai ver na Ásia, como o Japão. O Japão é um país que eu amo demais, é um país que eu admiro a cultura, a gente vê bastante do que Deus está fazendo lá. E os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que é um país que tem muita história, a gente vive muita coisa americana, né? E a língua, né? Inclusive nós estamos aí, né, aprendendo um pouco do inglês para que a gente tenha a oportunidade. É um sonho que eu tenho, né? Pregar em inglês. Quem sabe aí, né? Quem sabe? E o que você gosta de fazer no tempo livre, quando você tem um tempinho livre aí? Eu sei que agora tá um pouco difícil ter tempo livre, mas quando você tem, o que você gosta de fazer? Olha, eu praticava bastante esporte, né? Praticava, agora tá meio... Mas eu gostava muito de jogar futebol e bom, eu gosto de correr, uma coisa que eu gosto de correr, né? Correr me faz bem, gosto muito. Pescar, mas é uma coisa que até então é meio raro de fazer, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de pescar. E mesmo nervoso ou não, é bom pescar, né? Tá nervoso, vai pescar. E eu gosto de escrever, gosto de uma coisa chamada editar. Eu gosto de editar, né? Eu gosto de editar. As pessoas acham saturado a edição de foto. A parte que eu mais gosto é a edição, né? Eu gosto de trabalhar. Então, eu gosto de fazer aquilo que até então para alguns pode ser saturado, né? Chato. Então, é isso. Bom, hoje temos aí a oportunidade de a gente poder ouvir muitas experiências. Eu gosto de viajar. É uma coisa que né, se eu pudesse ter a oportunidade de viajar, a gente viajaria bastante, né? Então a gente está aí ouvindo o podcast, aprendendo bastante também, ouvindo pessoas que possam nos inspirar, não, como modelo, como é interessante isso. Essa questão de você se inspirar, eu acho uma coisa assim que a Paulo dizia, né? Para tê-lo como modelo, ele era um modelo de cristão, né? Era um modelo de cristão. E por que a gente não pode pegar outros modelos? O modelo Paulo era falho. Paulo foi o maior perseguidor da igreja, o assassino, né, de cristãos, mas ele era a pessoa que desbravou, né? Então, boa parte do Novo Testamento foi baseado aí no que Paulo, as cartas, tantas cartas que ele escreveu. Inclusive a questão das cartas eu acho muito interessante, Raquel, porque as cartas foi o registro, né? Registro para outras gerações. Então eu vejo a mídia, até voltando aqui à questão, que a mídia hoje é o registro para as nossas próximas gerações. Sim. Veja, né, daqui os nossos, né, para os nossos netos vão ter registros dos avós. É verdade. Né? Antigamente não. Os nossos netos vão ver as fotos assim, vão ver esse podcast aqui, vai ficar no ar. Vão ver, olha só meu avô lá. Então é uma coisa que oportunidade que nós não tínhamos, né? Não tínhamos. Sim. E qual é o teu maior sonho hoje? Assim, você está fazendo 35 anos, né? Você já viveu muita coisa, mas qual é o teu maior sonho, assim, ainda na vida? No momento, né? Porque os sonhos surgem, né, ao longo do tempo, mas agora, nesse momento, qual é o teu maior sonho? Não, nosso maior sonho, com certeza, existe algumas etapas da nossa vida, existem momentos em que a gente dá prioridades, né? Então, mas acima de tudo, a gente quer fazer a vontade de Deus. A gente quer que o Senhor esteja em primeiro lugar. Então, o Senhor estando em primeiro lugar, eu vejo que o Senhor quer que nós venhamos a estabelecer algumas coisas aqui na Terra. E esse é o nosso propósito. O propósito é você ter uma família, ter filhos, né? Cumprindo o que a palavra diz, né? Então, popular a terra. Popular, inteira. Sim, a gente quer ter filhos, a gente quer poder deixar uma herança, né? A gente quer cumprir o nosso chamado, seguir fazendo a vontade dele, tentar fazer com que esse tempo que a gente esteja aqui não seja um tempo fútil, não seja um tempo sem sentido. Eu vejo muita gente que vive uma vida sem propósito, vive uma vida sem um propósito de vida. E é triste,
porque a gente vê jovens assim, né? Passa ano, entra anos, e aí você olha para trás, eles estão na mesma situação, naquela mesma tecla, né? Então, o que eu quero é exatamente fazer o contrário disso tudo, né? E ser exatamente essa voz para mudar um pouco, né? O que a gente puder fazer, o que outras pessoas possam visar, enxergar e entender esse propósito. Então a gente já estaria feliz com isso, né? Já estaria feliz com isso. E às vezes a gente tenta buscar a questão da vida, de correr atrás do trabalho. Eu vejo que o resto, né? Eu entendi que o resto que acontece de nós, o resto que eu digo, você vai ter um carro, você vai ter uma boa faculdade, você vai ter isso, você vai ter aquilo, né? Você vai viajar. Eu digo que se você buscando a Deus, você entendendo o real propósito, eu vejo tudo que vai acontecer são consequências daquela decisão que você tomou. Então, tudo de benefícios, né? Então isso já vai totalmente contrário ao que a teologia da prosperidade, né? Que é você focar ali e tal, né? A teologia da prosperidade, a prosperidade, Deus quer nos prósperos, Deus quer ver-nos abençoado, mas ele quer ver nos atitudes, ele quer ver compromisso, e é isso que nossa geração precisa, compromisso com Deus. Sim, porque a gente ouve muito a palavra, né, de buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, mas as pessoas querem todas as outras coisas primeiro, né, para ver se vai sobrar um tempo para buscar o reino de Deus, né? E é isso que a gente bate bastante nessa tecla, que primeiro o reino de Deus. Eles querem colocar outras etapas à frente, né? Sim. E então elas acabam quebrando etapas, né? Processos. Então esses processos para o propósito a gente precisa vivê-los, né? A Bíblia diz ali em Lucas, fala no capítulo 5, se não me engano, sobre o momento em que os discípulos eles lavavam as redes. E quando eles lavavam as redes, eles estavam se preparando para o próximo dia, porque aquelas mesmas redes que eles não traziam nada, eles também traziam algo. Então eles tinham que viver isso. E esse processo, eles estavam ali costurando, porque havia antílopes e rasgavam as redes, mas também eram rasgadas por benefícios da ação deles, porque traziam peixes aonde eles estavam, né? Que era a solução para eles terem a renda deles, pagarem as suas contas e sobreviverem. Mas, Raquel, veja bem, eles estavam naquele momento ali entendendo que era necessário eles fazerem aquilo. E enquanto eles estavam fazendo aquilo, chegou a oportunidade. Jesus chegou até eles. Por isso que eu digo que nós devemos continuar a fazer aquilo que o Senhor está nos dando, que no momento certo Ele vai nos colocar, vai nos direcionar. E nada como ter uma visita do próprio Jesus, né? Que os chamou para agora não ser pescadores de peixe, mas ser pescadores de homens. Sim, é isso mesmo. Então buscar sempre primeiro a Deus, né? Que a gente vai ter o resultado, né? Ter resultado. E lavar as nossas redes para sempre viver algo novo, né? Exatamente. Então, para concluir, então gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, algo que venha do seu coração para essa geração, enfim, né, para todos que vão assistir esse vídeo, algo que Deus colocar no teu coração, além de tudo que você já falou. Muito bem. Bom, tá tão gostoso, a gente, né, normalmente a gente tá do outro lado, né? Mas nosso podcast a gente vai ter, nós vamos estar daquele lado e a Raquel vai ter as suas convidadas, especialmente as mulheres, e eu também vou ter os nossos convidados, como a gente já teve aí, e sem dúvida é bacana a gente poder exatamente colocar um ponto daquilo que o propósito, né, nós estamos, o que eu gostaria e esse é o grande propósito do nome Talmidim, é fazer discípulos, né? Talmidim significa no hebraico discípulos, né? Discípulos. E discípulos, ele é uma corrente que liga e que puxa um ao outro para um destino. Que eu quero entender ainda mais esse processo, ele não liga só uma pessoa, ele liga várias pessoas. Então eu faço parte dessa ligação
que ela é puxada para frente para um bom destino, para um bom caminho, para um grande propósito. Então eu vejo como o José do Egito, que ele entendeu esse processo lá na frente, porque se Deus pudesse, Raquel, mostrar para ele o que ele iria passar, que seus irmãos iriam vendê-lo, mas que tentavam matá-lo, mas naquele momento o Senhor ainda o manteve vivo, ele passou aquela etapa do poço, ele saiu do poço, foi vendido, ele parou dentro lá de uma casa de uma mulher, a mulher tentou ele, mas ele fugiu, ele foi preso, acusado de estuprador, ele foi parar na cadeia, lá ele viveu um tempo, ficou esquecido, naquele tempo lá, o Senhor usou ele mesmo naquele lugar, mesmo naquela... Então, nesse tempo aí, foi um tempo de preparação. Então, a gente muito vive esse processo de José, né? Que é um tempo e um processo de preparação. Mas para chegar aonde? Para chegar ao que Deus quer para nós. E o que Deus quer para nós, muitas das vezes, é o que Provérbios fala, né? Que o homem planeja, mas quem concretiza é Deus. Os nossos planos são uma coisa, mas os planos de Deus são outras, né? Mas Deus nos respeita. Deus nos deu esse livre-arbítrio para que a gente possa tomar decisões. Então é esse o grande propósito de a gente estarmos aqui, fazer a diferença. Muito feliz de estar nesse podcast Talmidim. Muito obrigada pela sua presença nesse dia, nesse podcast. Para mim é uma alegria poder te entrevistar. A gente conversa coisas que muitas vezes a gente não é que conversa no dia a dia, né, como casal. Então termina falando aqui um pouco e também o pessoal te conhecendo um pouco mais, né? Da tua trajetória, da tua história. E é isso aí. Muito obrigada a todos vocês que assistem e mais uma vez compartilhem, se inscrevam aí que vocês vão estar ajudando a gente. Com certeza. A gente ficaria muito tempo aqui, né? Faltar muitas coisas para conversar, se fosse o caso de mais profundo, né? Tá aí. Porque às vezes a gente vai estar conversando junto aqui e colocando nossas experiências também, né? Sim. Então não percam a oportunidade de compartilhar, de se inscrever para no próximo vídeo você ser notificado, né, Raquel? Isso, ativa o sininho, né? Quando você se inscreve, no lado tem um sininho, você pode ativar e aí você vai ser notificado quando a gente postar o vídeo, né? É isso mesmo, né? Então compartilha, vai lá e manda esse vídeo para você que me conhece a Raquel, você conhece um pouco dessa história aqui, é muito bacana a gente poder estar junto aí, as pessoas conhecerem um pouco da nossa história. E uma outra oportunidade, ela vai estar aqui e eu vou estar ali, entendeu? E eu vou perguntar muito mais coisas, né? A gente é um bate-papo aqui, tá bom? Deus abençoe, obrigado, Raquel. Deus abençoe, muito obrigada a você que assiste. Tchau. Tchau, tchau.